Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Mais uma vez, sejam bem-vindos, estamos aqui para analisar Botafogo contra o Mirassol, a contar pela segunda divisão, a Série B do Brasil. Terceira rodada, estamos a falar 10º contra o 12º colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui o Botafogo, que vem com um histórico de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 5 golos marcados e 6 golos sofridos. Vai enfrentar o Mirassol, que vem com um histórico de uma vitória, 0 empate e 4 derrotas. 5 golos sofridos e 5 golos marcados e 11 golos sofridos. Nos confrontos diretos vemos aqui uma vitória para o Botafogo, 2 empates e 2 vitórias para o Mirassol. Dados complementares, encontramos aqui um sistema lento que já voltou. Um Botafogo que sofreu o gol primeiro em 5 dos últimos 5 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 11 dos últimos 12 jogos. O Botafogo ganhou e empatou em 6 dos últimos 8 e teve a mais marca em 9 dos últimos 10 jogos. Já o Mirassol teve mais de 1 gol e meio em 13 dos últimos 14 jogos. Mirassol perdeu 4 dos últimos 5 e Mirassol sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. E nos confrontos diretos o Mirassol ganhou e empatou 9 dos últimos 10 jogos entre estas duas equipes. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16 horas em ponto, temos AEK Zacaico contra Apolo Mirassol, 13ª rodada do campeonato do Chipre, onde encontramos um Zacaico que vem com o histórico de 0 vitórias, 0 empates, 5 derrotas, 8 golos marcados e 22 golos sofridos. Vai enfrentar o Apolo Limassa, que vem com o histórico de 2 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, 10 golos marcados e 11 golos sofridos. Perdão, 5 golos sofridos. E nos confrontos diretos temos 0 vitórias para o Zacaico, 1 empate e 4 vitórias para o Apolo. Dados complementares, encontramos um Apolo que perdeu 14 dos últimos 15 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9, teve ambas marcas em 5 dos últimos 5 e marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Ao passo que Apolo ganhou e empatou 10 dos últimos 11, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e nos confrontos diretos Apolo marcou o primeiro em 6 dos últimos 7. Apolo venceu em 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Apolo ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas e 45, temos então meia final da Liga Conferência, Clube de Bruges contra a Fiorentina. No agregado 2-3 a favor da Fiorentina, onde encontramos um Clube de Bruges que desta vez vai jogar em casa, vem com histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrotas, 13 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar a Fiorentina, que vem com histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 12 golos marcados e 9 golos sofridos. E nos confrontos diretos teve apenas uma vez e Fiorentina levou a melhor. Em dados complementares, encontramos um Clube de Bruges que venceu 3 dos últimos 4 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, ao passo que a Fiorentina teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos em que participou e teve a mais marca em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,25. Vocês já sabem a dança, se terminar com apenas um gol, a gente ainda se vence pela metade. Dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30 temos
17ª rodada do Campeonato Sul-Africano. Stellenbosch contra Amazulu. É o segundo contra o 12º colocado da tabela classificativa sul-africana, onde encontramos um Stellenbosch que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, 11 golos marcados e 2 golos sofridos. Vai enfrentar um Amazulu que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, 4 golos marcados e 4 golos sofridos. E nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Stellenbosch, 2 empates e 1 vitória para o Amazulu. Dados complementares mostram-nos: encontramos Stellenbosch, que marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Amazulu perdeu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, Stellenbosch ganhou e empatou em 4 dos últimos 5. Stellenbosch marcou primeiro em 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar com Stellenbosch ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Ainda às 18h30 temos Golden Arrow contra Mamelodi Sundowns, a conta ainda pela 17ª rodada. É o primeiro contra o 11º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Golden Arrow que vem com um histórico de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 5 golos marcados, 14 golos sofridos. Vai enfrentar o Super Mamelodi Sundowns, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 13 golos marcados e 4 golos sofridos. E nos confrontos diretos o Mamelodi venceu 4 vezes, teve um empate. Em dados complementares, encontramos um Golden Arrow que sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Golden Arrow perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 6. Golden não venceram 5 dos últimos 5 e tiveram ambas marcas em 5 dos últimos 6 jogos. Ao passo que o Mamelodi teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. O Mamelodi venceu em 3 dos últimos 4 e marcou o gol primeiro em 6 dos últimos 8 jogos. E nos confrontos diretos teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Mamelodi venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Mamelodi venceram um jogo em 5 dos últimos 6 jogos em que tiveram contra os Golden Arrow. E Mamelodi Sundowns marcaram o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em Mamelodi ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Super jogo, 20 horas, Liga dos Campeões, meias finais, Real Madrid contra Bayern de Munique. Um jogo que está em aberto 2-2. Quem ganhar passou e provavelmente quem ganhar aqui levará o campeonato. Claro que o PSG ainda tem uma palavra a dizer, mas teoricamente quem ganhar aqui ganhou. E vemos um Real Madrid que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 10 golos marcados, 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Bayern de Munique que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11 golos marcados, 7 golos sofridos. E nos confrontos diretos vemos 2 vitórias para o Real Madrid, 2 empates e 1 vitória para o Bayern de Munique. E em dados complementares vemos um Real Madrid que venceram 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Real Madrid marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, ao passo que o Bayern de Munique ganhou e empatou em 6 dos últimos 7. Teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 4 dos últimos 4 jogos. E nos confrontos diretos teve ambas marcam em 6 dos últimos 6 jogos. Bayern marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Bayern ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 8 de maio de abril de 2024. Muito bem, para você que chegou até aqui, temos aqui os nossos resultados do dia 8, 3 horas da manhã, Municipal Libéria contra Municipal da Grécia. Ficamos com Municipal Libéria ganhou empata. Às 17h45 temos Clube de Bruges contra a Fiorentina. Ficamos com mais de 1,25. Já sabem, se terminar com apenas um gol a gente ainda vence.
E às 20 horas em pontos temos Real Madrid e Bayern de Munique. A gente fica com mais de 1,75. Dito isto, vamos finalizar, mas antes, este é o penúltimo número do nosso ID, o número 1. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like. Se puder partilhar, agradeceríamos muito, porque isso nos ajuda mesmo, de fato, a crescer aqui no YouTube. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre Handicap Asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.